nosso versículo de hoje, que eu vou contar uma parábola sensacional, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu escolhi 1 Pedro, capítulo 3, versos do 8 ao 9. É 1 Pedro, capítulo 3, versos do 8 ao 9, que diz assim: Finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção, porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Vou repetir, para entrar na minha cabeça e na sua também. Porque quantas vezes eu tenho vontade de dar o troco? Ah, mas eu tenho tantas vontades. Mas só que Jesus não deixa. Glória a Deus, só por hoje Ele não deixa. 1 Pedro, capítulo 3, versos do 8 ao 9. Finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção, porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. A parábola de hoje é das duas vizinhas. Havia duas vizinhas que elas viviam em pé de guerra. Não podiam se encontrar na rua, que era briga na certa. Aí depois de um tempo, a dona Maria, ela descobriu o verdadeiro valor da amizade e resolveu que iria fazer as pazes com a dona Clotilde. Ao se encontrarem na rua muito humildemente, disse dona Maria: Minha querida Clotilde, estamos nessa desavença há anos e sem nenhum motivo aparente. Estou propondo para você que façamos as pazes e vivamos como duas amigas, duas boas velhas amigas. Dona Clotilde, na hora, estranhou a atitude da velha rival, né? E disse que iria pensar no caso. E pelo caminho ela foi matutando. Essa dona Maria não me engana. Está querendo me aprontar alguma coisa e eu não vou deixar barato. Vou mandar-lhe um presente para ver a sua reação. Chegando em casa, preparou uma bela cesta de presentes, cobrindo com lindo papel, mas encheu a cesta de esterco de vaca e pensou: eu adoraria ver a cara da dona Maria ao receber esse maravilhoso presente. Vamos ver se ela vai gostar dessa. Mandou a empregada levar o presente à casa da rival com um bilhete: Aceito sua proposta de paz. E para selarmos nosso compromisso, envio esse lindo presente. Dona Maria estranhou o presente quando o recebeu, mas não se exaltou. E pensou: o que ela está propondo com isso? Não estamos fazendo as pazes? Bem, deixa pra lá. Alguns dias depois, dona Clotilde atende a porta e recebe uma linda cesta de presentes, coberta com um belo papel, e pensou: é a vingança daquela asquerosa da Maria. Será que ela me aprontou, hein? Qual não foi a sua surpresa ao abrir a cesta e ver um lindo arranjo das mais belas flores que podiam existir num jardim, além de um cartão com a seguinte mensagem: Ofereço-te essas flores em prova da minha amizade. Foram cultivadas com o esterco que você me enviou e que proporcionou excelente adubo para o meu jardim. Que a gente aprende, meu irmão? Afinal, cada um dá o que tem abundância na vida, né? Você, o que você tem oferecido às pessoas? Amor, compaixão, generosidade, ou ódio, vingança, rancor, sua falta de fé? É algo para você e eu, para que nós possamos pensar sobre isso, e muito. Se queremos seguir o caminho de Jesus, é preciso não só ler, mas colocar em prática o que aprendemos em 1 Pedro, capítulo 3, versos do 8 ao 9. Finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção, porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Então, assim, ontem eu conversando com essa minha amiga, e eu falei uma frase para ela que me veio à mente, assim: meu Deus, coloca na cabeça dela que até o estrume, até o esterco da vaca tem seu valor. Ou seja, pessoas que não
que não... Pessoas tóxicas, vou falar assim, né? Pessoas tóxicas têm o seu valor, né? Porque se elas são estrume, se elas são esterco de vaca, a gente pode não segurar isso nas mãos, mas soltar e jogar. Porque em uma terra vai cair. E eu tenho certeza que aquelas sementinhas que por algum motivo estão lá, vão tirar daquele estrume, daquele esterco de vaca, o melhor possível. Então, assim, até uma pessoa tóxica que tenha aparecido na sua vida, seja uma irmã, seja uma amiga, seja alguém do seu trabalho, alguém que você se relacionou, algo bom você tem para tirar. Porque você aprende a nunca mais ser trouxa, você aprende simplesmente ao que você não vai aceitar daqui para frente. A pessoa te ensinou a você entender o que você merece e o que você não merece. Então, até um esterco de vaca tem o seu valor. Tem ali os seus nutrientes. Então, em tudo na sua vida, tire o que há de bom. Sabe aquela passagem na Bíblia que fala, deixa eu procurar aqui, que fala assim, reter o que é bom? Até do estrume você pode reter o que é bom. Até de uma pessoa que até então você pode considerar assim, meu Deus do céu, essa pessoa, ela não influencia nada na minha vida, ela só me fez mal. Mas entenda que até essa pessoa tem algo bom para te ensinar, você só precisa aprender a tirar um fruto daquela situação, entendeu? Pense nisso, pense nisso. Examinai tudo, tá aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 21. Examinai tudo, retende o bem. Aproveita o que é bom, né? Em todas as situações. Como diz o meu pai, eu sempre falo para vocês, tudo de ruim que acontece na vida é para melhorar. Hoje eu vivo bem diferente do que eu vivi há alguns anos. E tudo que eu aprendi nesses últimos anos, as coisas boas guardei e as coisas ruins eu tirei lições. De olhar para certa situação como se fosse uma prateleira de experiências que eu passei, que eu olho e digo assim, bem, eu já passei por isso aqui, quero mais não. Quero na minha vida não, essa situação complicada, essa pessoa complicada que entrou na minha vida, ou esse trabalho complicado, essa amizade que não me levou a lugar algum, me ensinou que não é isso que eu preciso para mim. Já isso aqui me ensinou a ter amor próprio. Já essa pessoa aqui me ensinou que eu preciso amar um ao outro. Amar o próximo. Essa pessoa aqui que tem uma cara super abusada, de nojenta mesmo. Porque tem gente que tem uma cara de nojenta. Você já prestou atenção? Só que Deus está nos avisando, está falando para mim, está falando para você que não podemos julgar pela aparência e nem pela cara, assim, a fisionomia da pessoa, sabe por quê? Porque a gente não sabe o que ela tá sofrendo, né? Então, tipo, tudo que eu já passei na minha vida, eu pego o que é bom. Às vezes, eu teve uma pessoa que trabalhou comigo numa empresa que ela tinha uma cara bem enjoada, sabe aquela pessoa que tinha a cara bem enjoada? E aí, só que eu olhava pra ela com tanta misericórdia, e eu nem convivia com ela só trabalhava na mesma empresa. E algumas pessoas ficavam assim, ai, como ela é chata, ai, como não sei o quê. E eu fiquei olhando assim, rapaz, eu acho que ela não é isso. É só a cara dela que é de abusada mesmo, mas no fundo, ela é uma boa pessoa. E assim eu me aproximei dela e todas as vezes que eu chegava lá, ela com aquela cara de nojenta, né? Aí ela olhava assim pra mim, ela, bom dia. Assim, bom dia, tudo bem? Aí ela lá abraçava ela querendo ou não, daqui a pouco ela já tinha desarmado. Ela não era uma pessoa ruim, e ela não é uma pessoa ruim. Ela só tinha a cara de nojenta mesmo. Mas de nojenta ela não era nada, era uma pessoa maravilhosa. Então, assim, tudo de ruim que acontece na vida é para melhorar. Tudo que acontece na sua vida, alguém que entra e faz uma maldade com você, tira uma lição e diz assim, ó, bem, isso aqui eu não caio mais. Fulaninha disse que eu podia confiar nela e eu tô vendo que ela espalhou um assunto que era meu para todo mundo. Pronto, aprendi que eu não vou mais confiar em qualquer pessoa e vou guardar mais para mim, escolher melhor minhas amizades, as pessoas que eu estou confidenciando alguma coisa e entender que Jesus é o seu melhor amigo.
Entendeu? Cheguei na parte que eu queria. Jesus é o seu melhor amigo. Então tira essa lição, tá bom? Não era totalmente essa reflexão que eu queria finalizar, mas só que a gente fala o que Deus vai colocando na nossa cabeça, né? Tudo nessa vida é um aprendizado. Márcia Flor está falando. Tudo nessa vida é um aprendizado. Então, que coisa linda da Dona Maria da nossa história. Olhou para aquele esterco, poderia ter pensado muitas coisas, apesar de ter pensado, né? Mas ela não reagiu da mesma forma da Dona Clotilde. Ela assim, bem, ela me mandou esterco de vaca, então o que eu posso tirar de bom daqui? Posso colocar nas minhas plantinhas, no meu jardim que está precisando. Eu tenho certeza que eu vou devolver algo que eu tenho dentro de mim, que é algo bom. A gente só dá o que a gente tem, né? A gente só dá o que a gente tem. Que você pense nisso. E que você tenha um lindo dia! Jesus, obrigada por mais um dia, obrigada pela noite bem dormida, apesar de ter acordado duas vezes, mas mesmo assim, eu dormi bem, eu te agradeço por isso. Hoje, quinta-feira, dia 19 de setembro de 2024, a nossa quinta do TBT, o dia que a gente pode relembrar músicas que marcaram momentos, né? Músicas abençoadas, e também lembrar de coisas boas que o Senhor já fez na nossa vida, né? Que a gente possa simplesmente hoje lembrar de coisas que fizeram sentido, que nos ajudaram a melhorar como pessoa, né? E que me vem à cabeça as boas lembranças, que eu possa sempre ter isso em mente, porque é uma forma de agradecer a Deus pela vida, por tudo, pelos livramentos, né? Então eu sou muito grata a Deus por isso, por trazer à memória aquilo que me fez bem, né? Obrigada, Senhor, obrigada. Hoje o nosso versículo eu vou compartilhar com vocês, porque eu já acordo, me sento na cama e já vou direto no aplicativo para saber o que foi que Jesus reservou para mim como versículo para o dia, né? E hoje foi Provérbios capítulo 19, verso 17. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor e Ele o recompensará. Por incrível que pareça, a gente falou sobre isso ontem, durante a oração, durante a parábola, né? E hoje, mais uma vez, esse assunto. Será que Jesus está querendo falar ao nosso coração para ajudar as pessoas? Porque quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e Ele o recompensará, apesar da gente não fazer isso por recompensa. O mundo seria muito diferente se todas as pessoas tivessem isso em mente, né? Se comunidades, lares, pessoas se comprometessem a ajudar quem sofre. O rei Salomão, comumente considerado autor do livro de Provérbios, ele escreveu estas palavras, esse provérbio que eu disse para vocês. E existe aqueles que são pobres de bens materiais, né? Mas tem também aquele que é pobre porque não tem dinheiro, e tem ainda o que é pobre de espírito, né? Existem muitas situações, pessoas, famílias em situação de pobreza, que estejam passando por momentos difíceis ou estejam fisicamente ou mentalmente doentes. Existem muitas pessoas no momento doentes, precisando de ajuda. E quando se fala, quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, você pode estar emprestando não somente o seu dinheiro, não é isso que eu estou falando. Porque a vida, o dinheiro é muito bom, mas o dinheiro não resolve problemas, todos, não resolve. Às vezes você pode emprestar os seus ouvidos, você pode doar o seu abraço, você pode falar e desejar um bom dia, né? Lá em Mateus 5, fala sobre os que são pobres de espírito, aqueles que precisam da nossa ajuda. Dar generosamente aos necessitados, cuidar dos vulneráveis e viver uma vida de coração aberto é o chamado de todo crente. Então, eu, Lívia, busco fazer a minha parte, não sou perfeita, né?
apesar de querer sempre entregar o meu melhor com excelência, mas hoje eu tenho consciência, eu tenho me trabalhado nisso, que eu não sou perfeita, eu não consigo fazer tudo perfeito e eu preciso me perdoar em relação a isso, né? Jesus falou sobre esse tema, que existem os pobres de espírito, lá em Mateus 5, e lá em Mateus 25 ele explica que boas obras como alimentar os famintos, vestir os necessitados, mostrar hospitalidade aos estrangeiros e visitar os doentes ou encarcerados não passarão despercebidas essas obras. Na verdade, quando fazemos tais coisas, estamos realmente servindo a Jesus. Eu acho tão lindo aquelas pessoas, aqueles grupos, né? De várias igrejas fazem isso, a própria Canaã faz isso, as mulheres fazem isso, de visitar e levar a palavra do Senhor a presídios. Eu acho que isso é um chamado, né? Existem pessoas que têm esse chamado e eu acho algo maravilhoso de você conseguir fazer com que aquela pessoa que está ali numa situação tão difícil, apesar de saber que muitos, né, a maioria se colocou naquela situação, mas mesmo assim servir como? Levando uma palavra, a palavra de Deus. Não seria maravilhoso acabar com a pobreza, gente? A pobreza financeira, como a pobreza de espírito, seria maravilhoso. Seria muito bom que se a gente conseguisse acabar com a fome, né? E que a gente pudesse testemunhar um mundo totalmente em paz. Eventualmente, Jesus transformará tudo que está errado em certo, de uma vez por todas. Mas até lá, até isso acontecer, a gente precisa fazer a nossa parte. E o que é fazer a nossa parte? É servir. Eu sirvo de muitas formas. Conversando com vocês aqui é uma forma de servir ao meu Jesus, né? Falando um pouquinho de mim, confessando algumas áreas de luta que eu tenho para você entender que eu não sou perfeita e que, né, porque eu tô nesse microfone, que a minha vida é um mar de rosas, porque ela não é. Mas eu busco transformar o meu dia num mar de rosas. Eu romantizo mesmo. Tenho visão de turista, que é olhar para coisas do dia a dia e conseguir ver beleza. Eu faço isso todos os dias, né? Às vezes a tristeza tenta se instalar, às vezes a raiva, às vezes a vingança também, né? Tipo, porque alguém não fez como você gostaria e você quer se vingar, você quer rebater, você quer dar o troco, e assim, eu luto contra tudo isso e só por hoje eu consigo dizer que eu estou bem, que eu não tenho praticado isso. Ninguém pode fazer tudo, mas todos nós podemos fazer algo. Então escolha hoje, nesta manhã, neste dia, algo de bom para fazer por alguém. Pode ser alguém que você conhece ou simplesmente alguém que você nunca viu, mas que você possa fazer isso. Seguidores genuínos de Jesus serão compelidos pelo seu Espírito a amar pessoas que ele criou. E se isso não for suficiente, podemos acreditar nele quando diz que ele recompensa aqueles que o buscam, né? E João, ele colocou dessa forma lá em 1 João capítulo 3, verso 17. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Quando servimos ao povo de Deus, por obediência, estamos realmente servindo a Ele. E aí fica a reflexão, que é a mesma reflexão que apareceu para mim hoje no meu devocional, né? Como eu posso ser generosa com as pessoas ao meu redor? E me deu 3 opções, que foi ajudar os necessitados, ao doar quem precisa ou a passar tempo com os solitários. Eu escolhi ajudar os necessitados, principalmente com a minha oração, que eu tenho certeza que é uma oração que eu faço com todo amor e carinho, que chega nos ouvidos de Jesus. Meu Senhor Todo-Poderoso, meu poder supremo, obrigada, eu te agradeço por me ajudar e por me dar o maior presente imaginável, que é a salvação por meio de Jesus. Me ajuda a cultivar um coração disposto a dar ajuda àqueles que precisam. Abre os meus olhos para que eu possa ver oportunidades de compartilhar o teu amor com aqueles que não te conhecem. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Senhor. Cuida do nosso pastor Jessé e família. Cuida do nosso pastor Davi e família. Que todos possam viver em paz, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades.
todos nós passamos, não é porque são pastores que não têm as suas lutas, né? Cada um com sua luta, né? Buscando viver da melhor forma possível. Cuida das mulheres missionárias, todos do departamento de mulheres, evangelismo, que está aí já se preparando para um trabalho lindo no sábado, lá no Centro Fashion Setor Roxo, e o pastor Gessé, para variar, vai estar lá, porque ele ama estar junto do povo, né? É incrível ver que o evangelho sai das quatro paredes. A Canaã faz isso, e faz isso muito bem. Glória a Deus. Cuida do Arca de Noé, cuida do Rosa de Saron, cuida do departamento de família, dos obreiros, diáconos, presbíteros, os evangelistas, os supervisores que cuidam das congregações, enfim, da juventude, Senhor. Hoje é a nossa quinta da integração para jovens de 18 a 25 anos, se eu não me engano. Eu acho que é de 18 a 25. E vai ser no auditório climatizado. Então cuida para que seja um culto maravilhoso, abençoado, como sempre. Que tenhamos uma quinta linda, divertida, que a gente possa relembrar de coisas boas que o Senhor já fez e ter a certeza que se estivermos ali, no caminho do Senhor, Ele vai fazer muitas maravilhas. Senhor, é tudo isso que eu te peço e já te agradeço. Amém!